Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Hoje, domingo, 12 de abril, dia que nós celebramos a Páscoa. Nós não podemos esquecer que hoje é Páscoa, mesmo diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando, mesmo ainda em quarentena, nós não podemos esquecer, não podemos deixar passar batido essa data. Isto porque essa data é muito especial para os cristãos e nós também teremos nessa noite a oportunidade de, mesmo na situação que nós estamos, de celebrarmos a Páscoa, de louvarmos a Deus, de glorificarmos a Deus pela morte, pelo sepultamento, mas também pela ressurreição de Jesus. Isto porque pela ressurreição de Jesus, nós também temos a esperança da ressurreição, de um dia nós estaremos nos céus com Deus para todo sempre, o louvando, o glorificando. E isto com certeza é a esperança de muitos cristãos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. É um capítulo pequeno, contém apenas 11 versículos, e eu quero fazer a leitura deste texto, que já deve nos preparar para um tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 4, se puder também acessá-lo no seu celular, no tablet, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 4. Tem por título A Visão do Trono de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Quero fazer um destaque na parte B do versículo 8, o final do versículo 8, quando diz que
todos aqueles que se encontravam diante do trono diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda honra, toda glória, todo louvor nós dedicamos unicamente ao nosso Deus. Este momento nós podemos todos nos voltar para adorar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus, e podemos, neste momento inclusive, fazer isto através destes cânticos. Minhas irmãs, vocês em casa, louve ao Senhor nessa canção com a irmã Verônica. Não fique só nos ouvindo não, louve aí da sua casa também. Amém? Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Muito bem, igreja, que coisa linda, que hino bonito, que música maravilhosa. Nós damos graças a Deus por esses louvores e damos graça também porque nós somos livres. E isso deve-se, igreja, a Jesus que derramou o sangue por nós. Por isso convido você a ir da tua casa mais uma vez a louvar conosco. Nada além do sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do
sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo
alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Maravilha, igreja, maravilha. Só que eu tenho uma ressalva para fazer, viu? Não ouvi nenhum dos homens cantando, nem Paulão, nem Cláudio. Vocês ouviram alguém cantando? Mas Deus abençoe, irmãos, brincadeira. De olho na cruz, porque a cruz é que nos salva, a cruz é que nos liberta. E vamos cantar esse louvor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz entregou a sua vida pelas nossas vidas. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Mostrou o quanto é fiel. Impressionante
o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus. Podemos cantar hinos de louvores ao nosso Deus, principalmente lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, onde morreu, tomando o nosso lugar, seu corpo, seu sangue derramado na cruz para nos lavar, para nos purificar. E nós celebramos esta morte, nós celebramos esta ressurreição, na esperança de que também ressuscitaremos para estar com Deus nos céus para sempre. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Ele também é um capítulo pequeno, contendo apenas 12 versículos, e eu quero fazer a leitura deste texto para nos preparar para um tempo de oração que nós teremos logo em seguida. Esse texto vai falar do servo sofredor, o servo do Senhor, Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar para tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e assim nos permitir estar na presença do Pai. Profeta Isaías, capítulo 53, um texto que deve nos preparar também para um momento de oração. Isaías 53 diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico obteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este texto, escrito pelo profeta Isaías, fala justamente sobre o sacrifício de Cristo em prol de toda a humanidade, em benefício de toda a humanidade. É verdade que a eficácia deste sacrifício só se realiza na vida daqueles que creem. E nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, levados pelo Espírito Santo a crer em Cristo Jesus, fomos alcançados por esta graça e fomos lavados pelo sangue de Jesus. O sofrimento de Cristo em nosso lugar, sofrendo o nosso sofrimento que deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados, hoje, nesta data, nos dá a oportunidade de celebrarmos esta morte, sepultamento, mas acima de tudo, a ressurreição de Jesus. Neste momento de oração, meus irmãos, eu creio que nós podemos agradecer. Nós temos orado, nós temos intercedido por tantos pedidos, por tantos motivos nestes dias, mas eu acredito que neste exato momento a nossa atitude deve ser de adoração, de louvor, de gratidão, por Deus ter nos abençoado com a maior bênção que poderíamos ser abençoados, a bênção da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Baixe então a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos neste momento orar, mas primeiramente e neste momento somente agradecer a Deus por esta grande bênção que Ele concedeu a todos nós. Perdão dos nossos pecados, a salvação em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração, reconhecendo que Tu és santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós devotamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, unicamente ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, queremos te louvar por ter enviado o seu Filho Jesus a este mundo e ter Ele nos anunciado as boas novas, o Evangelho da salvação, e não apenas anunciado, mas Ele mesmo se entregou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomando o nosso lugar na cruz, quando nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Cristo tomou o nosso lugar, morreu na cruz em nosso lugar, derramou o seu sangue para nos lavar, para nos purificar, para perdoar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Senhor. Nós queremos te agradecer. É verdade que Ele foi morto, foi sepultado, mas também é verdade que Ele ressuscitou e assim nos dá a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Louvamos, glorificamos o Teu santo e bendito nome. Que possamos ser gratos não apenas com palavras, mas que a nossa vida, a nossa atitude no nosso dia a dia possa realmente refletir gratidão por esta tão grande bênção, a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos unidos neste momento em adoração ao Senhor, podendo cantar hinos de louvores ao Senhor, poder também ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor continue com cada um dos Teus filhos, onde quer que cada um deles estiverem neste momento, ó Pai. Continue com cada família que compõe
não somente esta tua igreja, mas todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Continue com o teu povo, continue, ó Deus, abençoando o teu povo e permitindo que esta data não seja apenas uma data no calendário, mas que possamos todos os dias lembrarmos do sacrifício de Cristo e vivermos em obediência como expressão de gratidão por este amor revelado na cruz para todos nós. Ó Deus eterno, é esta a nossa oração neste momento, feita no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Continue, meu irmão, em oração, também através deste hino. Graça e paz, irmãos. É muito bom podermos estar aqui para juntamente cultuarmos ao nosso Deus, vocês daí, nós daqui. Mas nesse momento nós gostaríamos, nós, a equipe de música, gostaríamos de agradecer a todos os irmãos o apoio que tem nos dado, as palavras, em especial a irmã Marli, que nos mandou uma mensagem muito carinhosa. Muito obrigada, sabemos que todos estão orando por nós, todos estão daí com vontade de estar aqui também, nós sabemos disso, também estamos orando pelos irmãos, amém? Vamos continuar louvando agora, porque nós temos motivos para louvar ao nosso Deus, de rendermos aleluia, porque Ele já ressuscitou, amém? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Amém, glória a Deus. Que bom cantarmos hinos de louvores ao nosso Deus, principalmente celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Isto é a oportunidade que Deus dá aos salvos, aqueles que pela graça foi alcançados, foram salvos por Jesus Cristo. Pode cantar, pode celebrar, não um Cristo morto, não um Cristo ainda crucificado, muito menos um Cristo ainda sepultado, mas um Cristo que ressuscitou, um Cristo vivo, que está à direita de Deus, intercede por nós, que está entre nós, que está em nós e nos dá a esperança de um dia estarmos com Deus nos céus. Meus irmãos, hoje, domingo de Páscoa, se estivéssemos com a celebração no templo, nós teríamos a cantata de Páscoa pelo nosso coral, o coral Vivo Está. Nós teríamos no domingo passado participado da ceia do Senhor e talvez hoje, no período da manhã, nós teríamos ministrado e participado da ceia do Senhor, celebrando a Páscoa. Nós não estamos podendo neste momento fazer isto juntos no templo, mas embora nós não podemos celebrar também com estas maneiras, com estas formas, né,
celebração com o coral, com a ceia, nós podemos nos voltar ainda mais para a palavra e termos em mente, termos no coração o que realmente é a Páscoa. Qual a implicância, não apenas de celebrarmos isto, mas de crermos, de confiarmos nestas promessas da palavra de Deus para nós, uma vez que o que aconteceu com Cristo Jesus é o exemplo daquilo que acontecerá conosco. Ele morreu e ressuscitou. Nós morreremos, mas temos a esperança da ressurreição. Jesus, ele, na ressurreição, ele também traz um marco na história da humanidade. Não só o seu nascimento faz uma divisão na história, como antes de Cristo e o depois de Cristo, mas também a sua morte, que nada mais foi senão dar a oportunidade para que ele ressuscitasse. E isto também fez um marco na história da humanidade, trazendo a partir deste momento a esperança da ressurreição. Eu quero meditar com vocês nesta noite na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 50. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versos 50 ao versos 58. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao versos 58. Diz assim a palavra de Deus: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em uma única palavra, o título para esta nossa reflexão é ressurreição. Ressurreição. Isto, meus irmãos, porque, como já colocado, hoje é Páscoa. E a Páscoa, que era, na verdade, uma festa em que os israelitas comemoravam a libertação dos seus antepassados da escravidão no Egito. O povo de Israel, que ficou 430 anos escravizados pelo Egito, depois de Deus manifestar o seu poder e glória através das 10 pragas, através de Moisés, Deus leva a libertação para o seu povo. E no último dia que eles estiveram no Egito, receberam a instrução da parte de Deus que todas as famílias deveriam ficar em casa, deveriam estar em casa, deveriam sacrificar um cordeiro,
aspergir o sangue do cordeiro no umbral das portas de suas casas e deveriam, durante toda aquela noite, durante toda aquela madrugada, comerem aquele cordeiro para que aquele dia fosse um dia memorial que marcaria a grande libertação, o grande livramento da parte de Deus, tirando o seu povo do estado de escravidão e iria conduzi-los para a terra prometida, para Canaã. Assim, eles celebraram a Páscoa, que na verdade a palavra significa passagem, que marca a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Para nós, a Páscoa é também a comemoração da nossa libertação. Mas não porque estávamos escravos do Egito ou escravos de qualquer outro reino. Nós éramos escravos do pecado e da morte. Na morte de Cristo Jesus, Ele também venceu o pecado. Quando Ele, sepultado e ressuscitou, Ele também vence a morte. Então, na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, os dois maiores inimigos da humanidade, a saber, o pecado e a morte, foram vencidos por Jesus. Na cruz, Jesus, quando morreu, ele venceu o pecado, lavando-nos dos nossos pecados, perdoando os nossos pecados. O pecado que causa separação entre o homem e Deus, na cruz foi vencido, na cruz foi destruído. Jesus é sepultado, mas ressuscitou, e em sua ressurreição ele vence a morte, assim nos dando também a esperança da ressurreição. Então, este fato histórico no cristianismo, narrado pelas Sagradas Escrituras, narrado especialmente pelos Evangelhos, mencionado por todas as cartas, o fato da crucificação e o fato da ressurreição de Jesus Cristo é um marco na história da humanidade, porque ali foram vencidos o pecado, foi vencido a morte. Como eu disse, se nós estivéssemos no templo, provavelmente poderíamos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia, através dos seus dois elementos, a saber, o pão e o suco da uva, faz nós lembrarmos, porque estes elementos, eles simbolizam o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. O corpo de Cristo que foi crucificado, tomando meu lugar, tomando o seu lugar. Nós deveríamos ter sido crucificados por causa dos nossos pecados, mas Cristo tomou o nosso lugar. O pão faz nós lembrarmos que o corpo de Cristo foi crucificado em nosso lugar. O suco da uva faz nós lembrarmos que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos purificar, para nos reconciliar com Deus. Embora nós não tenhamos a oportunidade de celebrarmos a ceia no templo, nós temos a oportunidade de lembrar disto e de celebrar esta morte, mas acima de tudo, celebrarmos esta ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a ênfase na Páscoa é do acontecimento da ressurreição de Jesus. O que nós enfatizamos na Páscoa, o que nós enfatizamos na ceia, é a ressurreição de Jesus. E o que é a ressurreição? Ressurreição é trazer de volta à vida alguém que esteve morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos trouxe à vida através de Jesus Cristo. É isto que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, versos 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Esse texto que nós teremos para a nossa meditação, ele apresenta algumas verdades quanto à ressurreição de Jesus. E as implicâncias da ressurreição de Jesus em nossa vida é o que nós devemos celebrar no dia de hoje, é o que nós devemos celebrar por ocasião da Páscoa. Não farei a leitura de todo este capítulo,
ele é um capítulo relativamente grande, contendo 58 versículos. Nosso texto base é do versículo 50 ao versículo 58, mas permita-me fazer menção de alguns outros versículos deste capítulo que nos traz algumas verdades. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. A ressurreição de Jesus é um fato inegável. Quando nós olhamos para este capítulo, o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós vamos ver Paulo defendendo essa tese, a tese de que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. Veja o que diz do versículo 1 ao versículo 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi. Presta atenção, 2 pontos. Ou seja, o que é que ele entregou para aqueles irmãos que também ele havia recebido através do Evangelho, através das boas novas, que é o Evangelho. No versos 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Versos 8, e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo faz questão de mencionar nesses 8 primeiros versículos que muitas pessoas viram com seus próprios olhos, muitas testemunhas viram com seus próprios olhos Jesus ressuscitado. Aquele que havia sido crucificado, sepultado, aquele que no seu sepulcro foi colocado soldados para que guardasse o túmulo, guardasse o sepulcro, porque pensavam as autoridades que alguns dos seus seguidores poderiam à noite roubar o corpo e depois sair falando que ele havia ressuscitado. Paulo faz questão de mencionar que mesmo com todo esse cuidado por parte das autoridades, tentando impedir esta ideia de ressurreição, eles não puderam. Muitos viram Jesus vivo, muitos viram que Jesus havia ressuscitado. Isto era um fato inegável. Conta-se uma história de um muçulmano que tentava pregar o Islã para um pastor. E o pastor, depois de ouvir uma explanação do Islã por este muçulmano, o pastor então disse: posso te fazer uma pergunta? Aquele muçulmano, ele, sim, pode sim. E o pastor então perguntou para ele: se você for ao túmulo de Maomé, você vai encontrar os restos mortais de Maomé lá no túmulo? Ele disse: sim, com certeza, os restos mortais de Maomé estão lá no túmulo. Aquele pastor então volta-se para o muçulmano novamente e disse: então, aí está a grande diferença da minha fé, da sua fé e da fé de muitas outras pessoas que creem em muitas outras coisas de muitas outras formas. É que se nós formos lá no sepulcro de Jesus, os restos mortais dele não estão lá, porque ele ressuscitou. Assim nós temos a fé, a esperança na ressurreição para estarmos com Deus nos céus para todo sempre. Esse texto, ele também vai nos mostrar que a crença na ressurreição tem impacto nesta vida e na vinda vindoura.
A crença na ressurreição de Cristo, naturalmente, traz já impacto para as nossas vidas, nesta vida e na vida vindoura. Eu quero convidar você para ver do versículo 12 ao versículo 14 e depois vamos pular para o versículo 19. Tudo no capítulo 15, do 12 ao 14, depois nós vamos para o 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Agora, quando vamos para o versículo 19, Paulo fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gosto desse versículo 19 numa outra versão, que fala que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição de Cristo já traz para nós nesta vida esperança. A ressurreição de Cristo já traz para nós nesta vida fé, fé em um Deus vivo, fé em um Deus que não é indiferente, não está morto, sepultado, não podendo fazer nada por ele mesmo e, naturalmente, se assim fosse, por mais ninguém. Nós servimos um Deus vivo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele é Deus. A nossa esperança não está apenas nesta vida, e a nossa grande esperança realmente não está nas coisas desta vida. A nossa grande esperança, a nossa fé está voltada para uma vida vindoura lá nos céus, com Deus, de acordo com o Apocalipse, onde Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isto é cristianismo. É este o impacto da ressurreição de Jesus em nossas vidas, já nesta vida e também na vinda vindoura. Nós ainda aprendemos no texto que o resultado da ressurreição de Cristo será a ressurreição de todos os que morrem com Ele. Porque assim como Ele morreu e ressuscitou, nós ou morreremos e ressuscitaremos, mas se acontecer a volta dele e nós estivermos vivos, de acordo com esse texto que acabamos de ler, seremos transformados. Paulo trabalha com esta mesma verdade, usando outras palavras, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, se você puder folhear rapidamente a sua Bíblia, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versos 13 até o versos 18. Ele trabalha essa mesma ideia do resultado da ressurreição de Jesus Cristo na vida daqueles que creem, que é também a ressurreição destes. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versos 13 ao versos 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Finaliza o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Meus irmãos, pensarmos na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus, é pensarmos em estar com Deus, já nessa vida, porque Ele venceu o pecado, nos reconciliando com o Pai, e já podemos nos relacionarmos com o Pai, mas estaremos diante dEle, nos céus, para sempre. Ele fala, inclusive, consolai uns aos outros com estas palavras. Isso faz-me lembrar da visita que Jesus faz a uma aldeia chamada Betânia, para visitar uma família amada, a família de Lázaro, Marta e Maria. Capítulo 11 do Evangelho de João. Quando Jesus chega naquela aldeia, ele já encontra Lázaro morto, sepultado há 4 dias. E ele, ali, querendo consolar Marta e Maria, dizia para elas: não chorem, eis que ele ressuscitará. E elas então diziam: sim, Senhor, cremos que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Assim disse Marta e Maria, já expressando que acreditavam que haveria uma ressurreição no último dia. Mas nesse episódio em especial, Jesus estava falando que iria ressuscitar Lázaro literalmente mesmo, ali naquele dia. Mas há um versículo nesse texto de João capítulo 11, que é o versículo 25, que ele é marcante naquela narrativa. O Senhor Jesus, dizendo para aquelas irmãs com o irmão sepultado, ele disse para aquelas mulheres: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus usa o eu sou. Em João 11, 25. Eu sou foi a expressão que o próprio Deus usou para responder a Moisés quando Moisés pergunta para Deus quem ele era, qual era o seu nome, para que ele pudesse falar ao povo, quando o povo perguntaria quem era Deus, o Deus que havia o enviado. Para ele também falar para Faraó quem era o Deus. Deus disse: eu sou, te enviou, eu sou, tão somente. E Jesus, ele usa essa expressão, a expressão usada pelo Pai: eu sou a ressurreição. Diante da ressurreição, diante de Jesus, a morte teve que se dobrar, teve que se humilhar e se entregar como vencida, porque ele, a própria ressurreição, pôde vencer a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E aí vem uma palavra especial que é: quem crer em mim, ainda que morra, e fisicamente falando, todos morreremos. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí nós precisamos também fazer um destaque: não morrer eternamente. Quando a Bíblia usa a palavra morte, ela de 3 formas quer dizer uma delas. Quando aparece a palavra morte na Bíblia, precisamos olhar no texto, de acordo com o contexto, porque pode ser que o texto está falando da morte física, da morte do corpo. Morte física, morte do corpo, todos nós morreremos. Todos nós morreremos. Esse corpo, essa matéria, ela tem um prazo de validade já estabelecido.
A morte física todos nós passaremos. Mas quando a Bíblia também fala da palavra morte, pode ser que ela esteja falando da morte espiritual. E aí eu preciso rapidamente te explicar o que é morte espiritual. Morte espiritual é aquela pessoa que, embora esteja viva fisicamente, aqueles que estão vivos neste mundo, mas estão separados de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. E ali, morte é a morte espiritual, é a separação de Deus por causa do pecado. Então, além da morte física, que é a morte do corpo, a Bíblia também usa o termo, a palavra morte, para se referir à morte espiritual, que é a separação de Deus neste mundo, nesta vida, por causa do pecado. Mas a morte espiritual, ela pode ser revertida para a vida espiritual. Quando uma pessoa, pela fé, crê em Cristo como Senhor e Salvador, ela deixa de estar num estado de morto espiritualmente, separado de Deus, para ter vida espiritual, porque em Cristo ela é reconciliada com Deus. A morte física, todos nós passaremos, é inevitável. A morte espiritual é aqueles que estão neste mundo sem Cristo. Ela pode ser revertida para a vida espiritual quando crê em Cristo como Senhor e Salvador. Mas pior do que a morte física e a morte espiritual é a morte eterna. Porque a morte eterna é o estado ou é a situação que se encontrarão aqueles que morrem fisicamente, na condição que ele estava no momento da morte, de morto espiritualmente, separado de Deus por causa do pecado, neste mundo, nesta vida sem Jesus, vindo então a morte física, e ele estando separado de Deus por causa do pecado, num estado de morto espiritualmente, ele passa para um momento de morto eternamente. Ou seja, partiu desta vida sem Jesus Cristo, passa agora a um estado de morto eternamente. Hebreus capítulo 9, versos 27, vai dizer que está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo após isto o juízo. A oportunidade que todos têm de sair do estado de morto espiritual para ter vida espiritual nesta vida, e quando partir desta vida para a vida eterna com Deus nos céus, a oportunidade é agora, é neste momento. Mas se você partir deste mundo sem Jesus, saiba que vai partir num estado de morto espiritual, passando para a morte eterna, separação eterna de Deus. E o lugar para onde estes irão, o nome que a Bíblia dá é inferno. Creia você ou não, eu pelo menos não conheço ninguém que passou para o outro lado, vamos dizer assim, que partiu deste mundo, que morreu, que voltou para contar história, para dizer que o céu não existe, que o inferno não existe, como muitas pessoas dizem, que tudo acaba quando morrem. A Bíblia não diz isso. Eu digo para você, não vale a pena arriscar. Vale a pena crer nas Escrituras, que aqueles que partem com Cristo partem para a vida eterna, mas aqueles que partem sem Cristo desta vida partem para a morte eterna. A ressurreição é a esperança de estar com Deus nos céus. Jesus disse que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Não morrerá eternamente, então viverá eternamente. Por fim, e não menos importante, senão o auge do texto que nós estamos meditando, a ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, nos fazendo também vencedores sobre a morte. É o que nós vimos do versículo 50 até o versículo 58. Mas eu quero destacar o versículo 55, quando ele diz, quando ele começa, na verdade, a fazer perguntas.
Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha o versículo 57 de 1 Coríntios capítulo 15. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta desse texto é: ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está a tua vitória? Ela foi vencida, ela foi derrotada por Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Esta é a grande esperança do crente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele finaliza no versículo 58 dizendo: meus irmãos, baseado em tudo isso que nós acabamos de ouvir, que Jesus Cristo venceu o pecado na cruz, que Jesus Cristo venceu a morte quando ele ressuscitou, sejam firmes, sejam constantes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor nada é vão. Haverá o dia da recompensa. Haverá o dia que nós ouviremos aquelas palavras doces do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrar para o gozo eterno. Meus irmãos, a ressurreição é a grande esperança do cristão. Que nessa data nós possamos lembrar destas palavras, daquelas palavras que o apóstolo Paulo disse um pouquinho atrás aqui no capítulo 6, salvo engano no versos 14, ele vai dizer que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a manifestação do poder de Deus sobre a morte, sobre o pecado, nos trazendo esperança, nos trazendo fé, até mesmo para enfrentarmos tudo que enfrentamos nesta vida, tudo que enfrentamos neste mundo, com a cabeça erguida, porque Cristo já ressuscitou. Ele está vivo. Ele é por nós. E isso deve nos trazer fé, isso deve nos trazer esperança. Isso deve fazer nós continuarmos, nós prosseguirmos, nós perseverarmos, porque no Senhor, tudo que fazemos no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, não é vão, não é perdido. Haverá o dia da recompensa. E o que nos mantém fortes, firmes, constantes, é olharmos para a Sagrada Escritura, que aponta um momento histórico de que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Vamos celebrar, Jesus está vivo. Vamos celebrar, Ele ressuscitou. Que Deus continue lhe abençoando. Vamos cantar essa canção. Vamos lá, crianças, vocês também aí cantando em casa e fazendo gestos, hein? Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Oh, onde está, oh morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está, oh morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mundo, nos resgatou.
venceu as trevas, venceu o mundo, nos resgatou do mal, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao fim do culto e nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos novamente. Queremos que os irmãos continuem em oração. Nós continuamos com as atividades da igreja suspensas. Fiquem atentos, qualquer informação nós postaremos lá no grupo do WhatsApp da igreja e nós deixamos o nosso contato pessoal para que você querendo, precisando de algo que nós pudermos ajudar, por favor, faça contato por lá, pode ligar, pode ver os meios aí que você possa usar para nos contactar e nós, dentro das possibilidades, estamos à disposição para ajudá-lo. Continuemos em oração por todo o nosso país, continuemos em oração por todos aqueles motivos já colocados lá no grupo da igreja para continuarmos em oração. Continuemos atentos, cuidadosos, para que possamos vencer mais desta semana de quarentena e esperamos que Deus há de permitir que até o dia 22, acredito que não irão prosseguir, não é, com esta quarentena, mas esperamos que aí as autoridades tenham aí consciência da necessidade, inclusive, que todos nós estamos tendo de retomarmos nossas atividades. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção e continuamos com certeza voltados nossos olhos tão somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar, queremos te glorificar por esta oportunidade que o Senhor nos concede para cultuarmos ao Senhor, mesmo desta forma como estamos tendo nesses dias. Te louvamos, te glorificamos, nós só temos que te agradecer. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que realmente a nossa vida possa alegrar o teu coração. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor Deus tem feito e ainda fará na vida do teu povo e através da vida do teu povo. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Digo o povo de Deus, amém. Que todos tenham uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus.